Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal aí do Palpiteiro FC. Vamos para os palpites e análises das principais partidas desta quarta-feira, dia 19 de agosto. Primeira partida do dia, pela Copa Libertadores, oitavas de final, jogo de volta. O Coquimbo Unido recebendo o Platense da Argentina. Placar aí de agregado 1-1 no primeiro jogo. O Platense está com uma odd de 2,25. Desculpa, o Coquimbo com uma odd de 2,25 e o Platense com uma odd de 3,30. No geral aí, o que a gente tem aí, ó? As duas equipes bem parecidas nos últimos jogos, com 2 empates, uma vitória para cada lado, 2 derrotas. Um caso fora aí, também bem equilibrado, tá? E o que a gente tem de destaque desse jogo aí, ó? O Coquimbo Unido teve menos de 2,5 gols em 9 das últimas 10 partidas. O Platense teve menos de 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. O Coquimbo sofreu gol primeiro nas últimas 4 das últimas 5 partidas. E o Platense marcou primeiro em 4 das últimas 6 partidas. Então, assim, um joguinho bem equilibrado, tá? Bem equilibrado para observar, acompanhar com calma aí, tá? Por ser um joguinho equilibrado, com tendência de poucos gols aí, né? Nosso palpite aí é menos de 3,5 gols. O joguinho tá mais para empate aí, ou uma vitória magra para cada um dos lados aí, beleza? Segunda partida do dia, Cerro Porteño versus Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Placar agregado da primeira partida 1-1. O Cerro vem com uma odd de 4,85 e o Palmeiras com uma odd de 1,76 aí. No geral aí, temos as duas equipes aí, o Cerro com 2 vitórias nos últimos 5 jogos, o Palmeiras com apenas uma vitória nos últimos 5. No caso e fora, o Cerro venceu 4 em casa das últimas 5 e o Palmeiras venceu 3 e perdeu 2. Destaques aí, temos de informação. No confronto entre as duas equipes, nas últimas 5 partidas, teve menos de 2,5 gols. O Cerro Porteño fez menos de 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Então assim, mesmo que a oddzinha esteja 1,76 aí pro Palmeiras, eu acredito que seja um jogo aí também bem equilibrado, bem disputado, tá? Com bastante chance aí de empatar e ir pros penais aí, viu? Nosso palpite fica ambas marcam, né? 1-1 aí, deve ter um gol para cada lado pelo menos aí. Menos de 3,5 gols e eu acredito que tem chance de pênaltis esse jogo aí, beleza? Terceiro palpite do dia, terceira partidinha aí. Flamengo e Cruzeiro no jogo de volta da Libertadores oitavas de final. Agregado 1-1. A odd do Flamengo 1,67. A oddzinha do Cruzeiro aí 5,40. As duas equipes aí no geral vêm bem, né? As duas sem perder nas últimas partidas, vencendo, empatando. O caso e fora das duas também muito bom, né? A gente tem aí o histórico de confronto das duas equipes aí com 10 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 2 vitórias para o Cruzeiro. Alguns destaques. Flamengo, menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. No confronto das duas equipes, teve menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Flamengo teve ambas marcam em jogos do Flamengo em 4 dos últimos 5 jogos. Cruzeiro teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos do Cruzeiro. Para mim, um confronto equilibrado de gols, 1,5 gols, talvez até aí um 2,5, mas eu acho que o mais óbvio aí é 2 golzinhos na partida. Tem chance de ter ambas marcam. Para mim, o Flamengo um pouquinho à frente ali, pelo elenco, casa e tal, você vê até o histórico aí, mais à frente de ganhar. Mas se fosse para cravar, eu cravaria aí Flamengo vencer, né? Ou mais 1,5 gols.
colocaria aí, então, Flamengo vencer, Casa vencer ou mais 1.5 gols para esse jogo. Uma terceira opção aí, o ambas marcam, beleza? Quarta partida do dia, pelas oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebe o Red Bull. Já venceu a primeira de 1-0. O Atlético vem com uma oddzinha aí de 2,25. O Bragantino com uma odd de 3,35. As duas equipes aí, no geral, o Galo vem melhor, com 3 vitórias e 2 empates. Já o Bragantino venceu apenas uma nas últimas 5 partidas no geral. No caso e fora, temos um Galo forte aí, com 3 vitórias e 2 empates em casa. E um Bragantino que não perdeu nas últimas 5, né? Empatou 4, aí venceu uma. Então, assim, é um joguinho, né? Apesar da melhor fase do Galo, não vai ser um jogo fácil, tá? O histórico das duas equipes aí. Atlético Mineiro, 7 vitórias, 5 empates e 2 vitórias do Bragantino. Alguns destaques que nós temos aí. Bragantino, menos de 2,5 gols em 7 das últimas 7 partidas. Atlético Mineiro, menos de 2,5 gols em casa em 4 das últimas 5 partidas, certo? Então, assim, um jogo equilibrado, de poucos gols, tá? Acredito que o Galo não perca essa partida, tá bom? Não deva perder o Galo, beleza? O nosso palpite para esse jogo ficou placar exato 1-1, casa ou empate, dupla chance aí pro Galo e menos de 3,5 gols nessa partida, beleza? Quinto palpite do dia, Copa Sul-Americana, oitava de final, jogo de volta, o Montevideo recebendo o Tigre, agregado 1-0 para o Montevideo. O Montevideo vem com uma odd de 2,75, já o Tigre com uma odd de 2,65. No geral das duas equipes, o Montevideo aí vem melhor com 4 vitórias e o Tigre 2 vitórias apenas, mas também só perdeu uma nas últimas 5. No caso e fora, o Montevideo dá uma oscilada ali, né? Venceu 2 e perdeu 3 em casa. E o Tigre venceu 2, perdeu 2, empatou uma fora de casa. Destaques para esse jogo. O Montevideo teve menos de 2,5 gols em 4 das últimas 4 partidas. O Tigre teve menos de 2,5 gols em 4 das últimas 4 partidas, tá? Palpite para esse jogo é dupla chance casa. Casa ou empate do Montevideo e menos de 3,5 gols. Sexta partida do dia pela Copa Sul-Americana, jogo de ida, oitava de final. O Santa Fé da Colômbia recebendo o River Plate. Uma odd de 3,55 para o Santa Fé e uma odd de 2,30 para o River Plate. No geral das duas equipes aí, Santa Fé bem melhor que o River, né? O River aí uma vitória e 4 derrotas. O Santa Fé 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Santa Fé em casa, 4 jogos seguidos sem perder aí, venceu 3, empatou uma e perdeu uma. O River fora vem de 2 derrotas, tá? E que a gente tem de informação no confronto das duas equipes aí, uma vitória para o Santa Fé, 3 empates e 3 vitórias para o River. Os destaques para essa partida. O River Plate teve menos de 2,5 gols em 5 dos últimos 5 jogos. No confronto entre as duas equipes, teve menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 3 jogos. Independente Santa Fé marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. O River Plate sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos. Palpite para esse jogo, dupla chance Santa Fé, casa ou empate, ou casa marcar primeiro. Placar exato, 1-0, casa. Sétima partida do dia,
Pela Série B, o Fortaleza recebe o São Bernardo. Uma odd de 1,71 para o Fortaleza contra uma odd de 5,25 para o São Bernardo. Na tabela, o Fortaleza está em quarto lugar com 36 pontos, já o São Bernardo em 12º com 30 pontos. No geral aí, temos um Fortaleza que perdeu apenas uma nos últimos 5 jogos, já um São Bernardo que venceu apenas uma e perdeu 3 ali nos últimos 5 jogos. No caso e fora, o Fortaleza voando, né? 5 vitórias seguidas em casa pro Fortaleza. O São Bernardo venceu 2 e perdeu 3 partidas. Destaques aí para esse jogo. Fortaleza venceu em casa 5 dos últimos 5 jogos. São Bernardo perdeu em 3 das últimas 4 partidas. Palpite para o jogo. Casa vencer e mais de 1,5 gols. Placar exato 2-1 casa, 2-1 para o Fortaleza. Oitavo palpite do dia pela Série B, o Avaí recebendo o Sport aí. O Avaí com uma oddzinha aí de 2,80 e o Sport aí com uma odd de 2,55. Na tabela, o Sport sexto colocado e o Avaí em 17º na tabela. No geral, temos aí um Avaí com 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, e um Sport bem consistente aí com 2 vitórias e 3 empates. No caso e fora, o cenário já muda, né? O Avaí ali 4 vitórias e uma derrota, e o Sport perdeu 2, venceu uma e empatou 2. Nos confrontos históricos das duas equipes temos 5 vitórias para o Avaí, 4 empates e 4 vitórias para o Sport. Destaques para esse jogo: o Sport marcou primeiro 4 dos últimos 4 jogos, o Avaí sofreu o gol primeiro em 7 das últimas 8 partidas, o Sport teve ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas. No confronto entre as duas equipes, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos, beleza? Palpite para esse jogo: ambas marcam e mais 1,5 gols, certo? Placar exato 1-1. Nono palpite do dia pela Série B, o Cuiabá recebendo o Operário. O Cuiabá vem aí com uma odd de 2,30, já o Operário vem com uma odd de 3,55. Na tabela, temos um Operário em 5º lugar e um Cuiabá em 14º lugar. No geral aí, Cuiabá, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o Operário vem de 3 derrotas seguidas. No caso e fora, temos um Cuiabá que perdeu apenas uma partida fora e um Operário até que venceu 2, empatou uma e perdeu 2 partidas. Destaques para esse jogo: Operário, ambas marcam em 6 das últimas 6 partidas. Cuiabá, ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas. Cuiabá, menos de 2,5 gols em casa em 8 das últimas 9 partidas. No confronto entre as duas equipes, teve menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Diante desses números, temos o nosso palpite: ambas marcam e menos de 3,5 gols. Placar exato 1-1. Décimo palpite do dia, pela Série B, o Vila Nova recebendo a Ponte Preta. Uma odd de 1,41 para o Vila Nova contra uma odd de 8 para a Ponte Preta. Vila Nova em 3º lugar na tabela, já a Ponte lanterna em 20º lugar. No cenário geral ali, 2 vitórias para o Vila Nova e 3 derrotas. Ponte Preta, péssimo, né? Ponte Preta, infelizmente, não tem mais chance, né? 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Casa e fora, 4 vitórias para o Vila Nova e uma derrota contra 5 derrotas para a Ponte Preta. Confronto entre as duas equipes no geral,
3 vitórias para Vila Nova, 8 empates e 4 vitórias da Ponte. Destaques para esse jogo. Em confronto das duas equipes, teve menos de 2,5 gols em 9 das últimas 10 partidas. Vila Nova, menos de 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ponte Preta perdeu fora de casa em 14 das últimas 15 partidas. O Vila Nova venceu em casa 5 das últimas 6 partidas. Palpite para o jogo. Casa vencer, menos de 3,5 gols e placar exato 2-0 Casa. Décimo primeiro palpite, pela Série B, o Botafogo de São Paulo recebendo o Criciúma. O Botafogo com uma odd de 2,70, já o Criciúma com uma odd de 2,85. Na tabela, o Criciúma líder do campeonato, enquanto o Botafogo está em 13º. No cenário geral aí, as duas equipes bem equilibradas, né? 3 vitórias para o Botafogo, uma derrota e um empate. O Criciúma vem de 3 vitórias também, um empate e uma derrota. No caso e fora, também equilibrado aí. No caso e fora, 4 vitórias para o Botafogo com uma derrota e 4 vitórias para o Criciúma com uma derrota. No confronto aí entre as equipes, 3 vitórias para o Botafogo, um empate e 5 vitórias para o Criciúma. Destaques para a partida. Em confronto entre as duas equipes, o Criciúma venceu 4 das últimas 4 partidas. Criciúma venceu fora de casa 4 das últimas 5 partidas. Criciúma, menos de 2,5 gols em 10 dos últimos 11 jogos. Confronto entre as duas equipes, menos de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Palpite para esse jogo, ambas marcam e mais de 1,5 gols. Placar exato 1-1. Décimo segundo palpite do dia, o Atlético de Madrid recebendo o Málaga pela primeira rodada do Espanhol. O Atlético vem com uma odd de 1,31, já o Málaga com uma odd de 10,25. Nos amistosos aí geral, o Atlético venceu 2 jogos nos últimos 5, o Málaga empatou 3, venceu uma e perdeu uma. No caso e fora aí também, né, amistosos e jogos antigos, 3 vitórias para o Atlético, um empate e uma derrota. E o Málaga 4 vitórias e uma derrota. Lembrando que o Málaga acaba de subir da segunda divisão, tá? Então assim, né? Não tem como comparar a qualidade dos dois elencos. Histórico dos dois times aí no geral. 9 vitórias para o Atlético de Madrid, 4 empates e 2 derrotas. Em casa, o Madrid venceu 6 vezes, empatou uma e uma vitória para o Málaga. Nosso palpite para esse jogo ficou assim. Casa vencer ou mais 1,5 gols. Placar exato 2-0 Casa. Destaque final, então, para vocês, ficou assim, os nossos palpites favoritos do dia. Atlético Mineiro contra Bragantino. Casa ou empate e menos de 3,5 gols. No jogo do Fortaleza, casa vencer e mais de 1,5 gols. No jogo do Vila Nova e Ponte, casa vencer e menos de 3,5 gols. No jogo do Atlético de Madrid e Málaga, casa vencer e mais 1,5 gols. Esses daí foram os palpites e as análises de hoje. Espero que tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí os seus palpites para o dia de hoje e encontro vocês no próximo vídeo. Abraço! Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.